Dando continuidade agora à primeira aula sobre estabilização, em que eu falei sobre a estabilização da coluna, eu vou abordar sobre o quadril, que, como eu falei anteriormente, apesar de ser uma articulação prioritariamente móvel, desenhada para realizar movimento, há uma necessidade de estabilização dela também. Então, pensando no quadril, eu vou fazer aquele esquema de desenhos para conseguir ilustrar um pouco melhor de como isso funciona, porque o quadril ele tem algumas peculiaridades. Então, pensando no quadril, naquele mesmo formato das outras aulas, visto aqui como uma forma triangular, né, e aqui como fêmur, existem músculos mais profundos, né, que realizam realmente essa estabilização. Como eu falei, eles estão mais localizados aqui próximos dessa articulação, da articulação coxo-femoral, e eles são músculos que vão permitir esse bom alinhamento, né, esse bom centramento articular, e não vão permitir que haja um deslocamento, um desgaste da articulação. Então, os músculos mais profundos, pensando na articulação aqui do quadril, eu tenho o obturador, o assoalho pélvico, e os gêmeos. Como eu falei, são músculos mais profundos localizados próximos à articulação. A peculiaridade do quadril é que ele tem na verdade dois músculos, né, principais que também estabilizam bastante essa articulação, que também dão uma boa estabilidade, só que eles são músculos que estão um pouco fora. Eles realizam, por exemplo, a flexão e a extensão do quadril. Então, nesse caso, eu tenho aqui, além desses músculos mais profundos, eu vou ter o glúteo, né, pensando aí na parte do glúteo máximo, do glúteo médio e do glúteo mínimo, que eles são importantes estabilizadores do quadril, e tem o ilho-psoas. Então, pensando em movimento, esses dois músculos eles são responsáveis por realizar movimento. Eles são também, como a gente já viu, eles são motores globais, mas eles também são estabilizadores globais, porque eles são muito importantes para essa estabilização do quadril, mas pensando mais nesse formato de estabilização da pelve. Então, enquanto esses músculos, esse grupo muscular aqui, ele vai permitir essa parte, como eu falei, de estabilização intersegmental para que o movimento aconteça de forma segura, tanto o glúteo quanto o ilho-psoas também vão trazer mais estabilidade, pensando mais nessa questão do alinhamento pélvico aqui, da estabilidade pélvica, e em relação também à coluna, como a gente vai ver depois. E aí depois disso eu tenho, lógico, que depende do movimento, eu tenho um grupo muscular que vai realizar o movimento. Então eu tenho aqui, por exemplo, os adutores, a musculatura abdutora, adutores. Aí, como eu falei, tem parte de glúteo, a parte de ilho-psoas. Então, os músculos mais externos, como a gente já viu antes, eles vão realizar movimento, né? Pensando aqui na parte dos adutores, tem, por exemplo, o adutor magno. Nos abdutores, eu tenho o próprio glúteo médio, que faz essa abdução. Então, trazendo a partir disso os movimentos, mas sempre naquele esquema da coordenação. Então, eu preciso que haja uma ativação desses músculos mais profundos para que possa haver movimento ou, como eu falei, estabilização dos músculos que são ou motores globais ou estabilizadores globais. Então, pensando naquele mesmo exemplo que eu dei sobre a coluna, se eu tiver que realizar algum movimento que precise haver uma estabilização, por exemplo, se eu preciso realizar algum movimento em pé e o meu quadril precisa estar alinhado, tanto aqui a parte desses músculos que estão mais localizados, quanto a parte de glúteo e a parte do ilho-psoas, né, que o ilho-psoas ele vem mais lá na coluna para o quadril. Eles precisam também ativar para que haja esse suporte, para que haja movimento na outra estrutura. Então é aquela questão da dissociação. Há uma ativação da musculatura estabilizadora, né, da musculatura local, posteriormente uma ativação da musculatura motora ou da musculatura estabilizadora global. Se há movimento no quadril, eles vão agir como músculos responsáveis pelo movimento. Se não, eles vão ajudar a estabilizar e dar um suporte para esses músculos mais profundos. E aí o movimento vai acontecer mais para cima ou mais para baixo. Aí depende, claro, do movimento
e depende, a partir disso, a gente vai saber quais músculos são responsáveis por ele, ok? Então, partindo disso, a próxima parte que a gente vai ver agora é sobre a estabilização, mas agora pensando na articulação do ombro, na articulação glenomeral. Então, até já!